Estando hoje com um tema que preocupa muito a familiares, cuidadores, que é justamente a anemia em idosos. Realmente é motivo de preocupação, o cuidador, o paciente, ele deve estar atento aos sintomas, aos sinais de uma possível anemia. Anemia é um tema sempre bem lembrado em todas as faixas etárias. Haja vista que a anemia sempre tem algum motivo que traz preocupação. Não é só a própria definição de pouco sangue, mas que é um sinal de alerta. Então, anemia, como definição, é a perda, é a quantidade de sangue menor do que o que a gente precisa. Em crianças, geralmente está associado com a alimentação. Deficiência de ferro, por algum motivo, causa anemia. Só que no idoso, a preocupação é maior. Não é só suplementar ferro, porque o idoso pode ter situações que façam com que esse paciente esteja com anemia, situações desde mais simples a situações mais graves. Por exemplo, uma perda de sangue involuntária, perda de sangue, na verdade, involuntária não, uma perda de sangue não vista a olho nu, o paciente no intestino está perdendo sangue, ele não sabe o que é, por uma hemorroida, seja por uma úlcera no estômago, seja por um tumor no intestino e ele está perdendo esse sangue. Então, anemias em idosos, a gente tem que pensar que é por perda de sangue. Não só pensa em déficit nutricional, em falta de ferro na alimentação. Logicamente que existe idosos que têm uma alimentação mais restrita ou que não têm uma boa alimentação com ferro, ele pode ter essa anemia por déficit nutricional. Uma outra coisa que chama a atenção quando um idoso tem anemia é que essa anemia pode ser por doenças, né? Doenças essas que podem ser desde simples, uma doença na tireoide pode causar uma anemia, até doenças mais graves, como eu falei anteriormente. Um câncer, né, em qualquer que seja a localização, câncer cursa muito com anemia. Insuficiência renal, doença no rim pode causar anemia, de forma que a gente deve abrir sempre o leque de investigação. Diferentemente, em outras faixas etárias, não só suplementar o ferro, mas muito mais do que suplementar ferro é buscar a causa. É um sangramento, ele está perdendo mais sangue, é um problema na produção do sangue, na medula, será que é um câncer no sangue? Será que ele está tendo problema na absorção desse ferro no estômago? Então a gente tem que investigar mais profundamente, que a anemia não é só um valor laboratorial, não é só suplementar ferro. No idoso, é um sinal de alerta para outras doenças que venham a aparecer. Então, fiquem atentos, não deixar passar em branco uma anemia sem investigação. Tô beleza. Algumas pessoas, não sei se por não conhecimento, já associam direto uma anemia grave, ou como dizem, uma anemia mal curada a uma provável leucemia. Existe essa relação? Sim, doenças, a gente sabe que o sangue da gente, ele depende da medula óssea. Ele é produzido tanto as células vermelhas, as hemácias que dão o nosso sangue, como os glóbulos brancos, como as próprias plaquetas. Então, a medula óssea da gente, ela é quem produz esses elementos do sangue. E quando essa medula está doente, ela está com uma doença que atrapalha a produção desses elementos, no caso a leucemia é uma proliferação exacerbada, defeituosa dos glóbulos brancos, no caso os leucócitos, ela geralmente vem associada também com anemia. Então a leucemia, ela é uma doença que classicamente cursa também com anemia, já que o problema está na produção dos elementos figurados do sangue, as hemácias, plaquetas e, no caso da leucemia, os leucócitos. Então, sim, leucemia e anemia tem tudo a ver, isso deve ser investigado. Como eu falei, anemia
pode ser uma doença outra. Pode ser que o achado da leucemia seja só anemia. Então, a gente tem que aprofundar a investigação e buscar doenças outras. Então, Belecega pergunta uma afirmação, na realidade, pelo 3421-2270. A ouvinte diz que é cuidadora de sua mãe e utiliza o complexo B como forma de evitar o surgimento. Ela não fala que a mãe tem anemia, mas para evitar o surgimento, a utilização de complexo B. Esse complexo ou essas suplementações, como o senhor já falou, elas exigem um cuidado, uma atenção especial? Boa pergunta, Alexandre. O complexo B é um suplemento que tem todas as vitaminas do complexo B, né? Então, B1, B6, B12. Entretanto, a questão não é prevenir uma anemia, né? A questão é se você tem deficiência desses nutrientes. Existe um tipo de anemia, chamada anemia megaloblástica, que ela é por deficiência da vitamina B12. E nesses casos, a gente repõe. Hoje a gente consegue dosar a vitamina B12 e se essa hemácia tem um tamanho grande, ou seja, ela é megaloblástica, isso no exame de sangue a gente consegue identificar, a gente repõe. E a reposição da vitamina B12, ela deve ser ou via sublingual ou via intramuscular. Então, injetável, no caso. Então, nunca por via oral normal para ser absorvida no estômago, porque a absorção pode ser errática, não absorver da mesma forma. Então, o complexo B é um suplemento vitamínico do complexo B, utilizado em outras circunstâncias. O paciente tem uma síndrome desabsortiva ou tem uma doença neuropática, uma doença que causa dormência, queimação nas extremidades, aí a gente pode lançar mão. Mas para prevenir a anemia, a gente precisa de outras coisas, como por exemplo, observar se o sangue não está ficando preto, observar se tem hemorroida, fazer um acompanhamento regular, observar se o paciente está tendo sintomas de anemia, cansaço, fraqueza, se ele está tendo palidez cutânea mucosa, se está ficando assim, meio esbranquiçado, a pressão está baixando, e se junto a esses sintomas, ele tem outras, um histórico familiar de alguma doença. Então, não é a recomendação complexo B para prevenir a anemia. A anemia a gente tem que estar se alimentando bem, não estar perdendo sangue, estar mantendo todas as orientações de alimentação saudável, que essas orientações fazem com que a gente previna câncer. Por exemplo, evitar produtos industrializados, enlatados, conservas, evitar agrotóxicos. Então, evitar o tabagismo, estar sempre em dia com os exames de prevenção do câncer, e isso sim evita a anemia. O complexo B, ele inadvertidamente feito, ele só vai atrapalhar o funcionamento de outros medicamentos que o paciente possa tomar, vai encarecer o tratamento e vai retardar um diagnóstico que muitas vezes fica achando que suplementar ferro, tomar complexo B vai resolver, e na verdade ele tem uma leucemia, por exemplo. Então, atrasa o diagnóstico, a família demora a procurar e quando chega já com mais dificuldade para a gente tratar. Então, não é recomendação para prevenir anemia. É um tratamento, repor a vitamina B12 em casos de anemias específicas, como a anemia megaloblástica. Essa anemia acontece geralmente, a megaloblástica, em pacientes idosos. É comum, porque eles tomam medicamentos que inibem o ácido do estômago, e a vitamina B12 ela precisa da acidez do estômago. Então, pacientes que utilizam pantoprazol ou omeprazol por muito tempo, eles podem ter uma deficiência de vitamina B12 e fazer esse tipo de anemia. Pacientes bariátricos, quem faz cirurgia bariátrica, tem uma alteração na absorção da vitamina B12 e tem que suplementar. A própria ingestão baixa dessa vitamina que está nas carnes, estão em alguns alimentos específicos, pode ser comprometida num paciente que tem uma alimentação restrita demais. Os veganos, por exemplo, eles que não se alimentam de produtos animais, eles têm deficiência na vitamina B12. E pacientes idosos que também têm uma diminuição na ingestão, isso não conscientemente, mas eles têm uma restrição
da ingestão de carne vermelha, muitas vezes, que alguém disse que carne vermelha fazia mal, e eles findam tendo uma anemia por uma hipovitaminose B12. A ouvinte nos pergunta, diz que seu pai está em tratamento de anemia, tem deficiência de ferro, e ela percebeu, a filha percebeu que ele está tendo uma queda de cabelo. Há uma relação direta aí nessa situação? Um dos sintomas, a anemia, além dos sintomas, como eu falei, clássicos de fraqueza, você com pouco sangue, você tem pouca energia, fraqueza, de pressão baixa, de a pele ficar esbranquiçada, você ficar pálido, ter muita sonolência. Existem outros sintomas que podem ser observados, e queda de cabelo é um deles. Às vezes nem se percebe uma anemia tão intensa. Às vezes o paciente tem uma anemia leve ou só tem o estoque de ferro baixo, a ferritina baixa, ele pode ter queda de cabelo. Mas o contrário não é verdade. Queda de cabelo não necessariamente é por falta de ferro, né? Queda de cabelo tem inúmeras causas, né? Genética, hormonal e assim por diante. Mas tem uma relação, sim. Paciente que tem anemia e está caindo o cabelo, possa ser que essa queda de cabelo seja pela anemia. Além de queda de cabelo, outros sintomas que não são tão comumente falados, mas síndrome das pernas inquietas, paciente que tem anemia, ele fica com inquietação nas pernas, principalmente quando vai dormir. A gente tem que pesquisar anemia nesses pacientes com essa queixa de síndrome das pernas inquietas. É um sintoma que não é tão falado. Recentemente, no Congresso Europeu de Cardiologia e no Europeu de Geriatria, foi-se demonstrado, através de um estudo muito grande, um estudo multicêntrico, que os pacientes que tinham doenças cardíacas, principalmente a insuficiência cardíaca, eles se beneficiavam com estoques de ferro maiores. Aqueles pacientes que tinham a ferritina abaixo de 100, eles tinham maiores chances de descompensar a insuficiência cardíaca. Então, a ferritina, que é tão tida como um vilão, ela, quando em baixa quantidade, ela, quando dosada em níveis abaixo de 100, nos pacientes que têm doença cardíaca em qualquer faixa etária, ela precisa ser reposta. Você precisa fazer um aumento dessa ferritina. E em pacientes idosos, o recomendado é que, mesmo ele sem anemia, é que a ferritina dele esteja acima de 100. Os desfechos melhoram. A ferritina só preocupa quando ela fica muito alta, acima de 100, aliás, acima de 1000, ou quando ela está abaixo de 100. Fora isso, não é um exame de rotina. Beleza, chegando mais perguntas, 3421-2270, nossa ouvinte, ela pergunta, ela informa que tem dificuldades para a evacuação. No caso do idoso, que caminhos ele deve seguir, que orientações ele deve seguir em busca de um diagnóstico? Constipação, né? Evacuação. A constipação é um sintoma comum na terceira idade. Os idosos, eles têm pouca água no corpo e bebem pouca água. A gente sabe que as fezes, a nossa evacuação depende muito da quantidade de líquidos que a gente ingere. Então, pouca água, fezes ressecadas, constipação. O intestino da gente também anda bem quando você tem uma mobilidade boa. Então, idosos com limitação para mobilidade, eles tendem a aprender o intestino. Então, se movimentar, fazer atividade física, ou mesmo se movimentar mais, faz com que a pessoa tenha uma lentificação no trânsito intestinal, tenha mais tendência à constipação. A alimentação é fundamental. Farináceos, alimentos que possam prender o intestino, cuscuz, farinha, essas coisas, elas pioram a constipação. Não é que quem não tem a constipação tem que evitar isso, não. Quem tem uma tendência ao intestino preso, é bom evitar farináceos. É bom ingerir mais líquido, mais água, mais suco, ingerir alimentos que possam favorecer o intestino, como, por exemplo, mamão, laranja como bagaço, como, por exemplo, tamarindo, ameixa, aveia, tudo isso favorece o intestino. E observar se não tem nenhum medicamento que esteja prendendo esse intestino. Idosos usam muitos medicamentos e é sempre bom, qualquer sintoma, a gente avaliar se tem algum medicamento
que possa estar prendendo esse intestino. O que a gente tem que estar atento também é se essa constipação, se esse intestino preso não tem nenhum sinal de alerta. Ou seja, esse paciente, ele está, além do intestino preso, ele está com algum sintoma que possa denotar uma outra coisa que não seja só as fezes ressecadas ou com dificuldade de sair, pode ser uma obstrução intestinal, por um vulvo, um nó nas tripas, como se fala. Pode ser uma diverticulite que perfurou e ele fez uma dor abdominal com o intestino preso. Pode ser um tumor que ocluiu, cresceu tanto que ocluiu. Então, constipação, na maioria das vezes, se for uma constipação crônica, principalmente, ela se resolve fazendo esse checklist de medicação, ingestão hídrica, de movimentação, de mobilidade, de alimentação mais laxativa e menos constipante, mas se tiver algum sinal de alarme, como dor, como sangue nas fezes, como oclusão aguda, febre, aí tem que ser avaliado de urgência. O ouvinte pergunta se há uma ligação direta entre a baixa das plaquetas e a anemia. Como eu falei, o lugar, a usina, a fábrica de todos os elementos do sangue é na medula óssea, certo? Então, lá é onde existe o início da produção tanto das hemácias, que são os elementos que denotam a anemia, como dos leucócitos, que são nossas defesas, como das plaquetas, esses 3 elementos. Então, se o paciente tem uma produção, uma doença na medula, ele provavelmente vai ter problema nas 3 linhagens, ou em 2, ou só em 1. Então, é comum o paciente que tem doença na medula óssea, que cursa com baixa produção de plaquetas, também ter anemia, porque o problema está na usina, na fábrica, que não está fabricando seus produtos de maneira contente. Então, além da plaqueta, pode estar ruim as hemácias, no caso dando anemia, pode estar ruim os leucócitos, dando uma alteração nas defesas, né, que são o nosso sistema de defesa, embora existam causas de plaqueta baixa que podem não estar relacionadas com a anemia. A púrpura, por exemplo, é um tipo de trombocitopenia causada sem necessariamente ter anemia, é uma doença autoimune, e outras causas de baixa de plaqueta, por exemplo, a dengue é uma doença que cursa com baixa de plaqueta, mas geralmente não cursa com anemia. Então tem que se ver. Se for uma doença hematológica na medula óssea, é comum sim ter baixa de plaqueta e baixa de anemia. Aliás, 2 linhagens de células sanguíneas baixas, alteradas, a gente tem que acender o alerta para mielodisplasia, que é um estágio, assim, vamos dizer, pré-leucemia. Então, o paciente tem uma anemia e tem a plaqueta baixa, tem uma anemia e tem o leucócito baixo. 2 das 3 linhagens baixas, a gente tem que acender todos os nossos alertas para o risco de uma leucemia.